Deus, como é bom estarmos na casa do Senhor, ainda que seja aí na sua casa, né? Aqui na igreja, a gente sente a falta, né? Mas amém, um prazer, é sempre um prazer estar na presença de Deus, é um prazer estar na casa de Deus. E eu louvo a Deus pelo nosso pastor presidente, pastor Gilson, pastor Ronaldo, nosso vice-presidente, pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite. Abra sua Bíblia, ou seu smartphone, em Marcos, no capítulo 1, verso 14 e 15. Eu vou ler só a parte B do verso 14, diz assim: Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Amém? Vamos orar rapidamente. Senhor, nós te louvamos uma vez mais e te agradecemos por esta noite, por esta semana, pelo dia que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor. Uma vez mais nós pedimos ao Senhor a tua misericórdia e o teu Santo Espírito que venha falar ao nosso coração. Que a tua palavra venha como um maná do céu, nas casas, nesta igreja, em todo aquele que agora assiste e que participa deste culto ao Senhor. Que seja saciado pela tua palavra, que a tua palavra venha atingir, que a tua palavra venha fazer diferença. Para a glória de Deus é o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Eu sempre, quando leio a Bíblia, especialmente os evangelhos, muitas histórias, o Antigo Testamento também tem uma parte de história muito boa, e eu gosto muito de história, gosto de ler, gosto de ver, e quando assisto filmes históricos, ou quando eu leio principalmente, fico imaginando, fico tentando. Acho que todo mundo, né? A gente cria assim umas imagens de como é que é isso. E então, na época de Jesus, eu fico imaginando. Ainda não tive ainda o privilégio de ir lá em Israel e andar lá para ver como é que é a textura, como é que é o chão, como é que é a geografia da Terra Santa. Mas eu fico imaginando do meu jeito. E as histórias de Jesus também é um negócio que me enche de imaginação. E eu sempre fiquei pensando por muito tempo, como é que seria a pregação de Jesus? Jesus estivesse aqui hoje, ou se eu estivesse lá, como é que era essa palavra de Jesus? Como é que era essa pregação de Jesus? Afinal, é lógico, tem algumas dezenas aqui de parábolas, Jesus falava muito em parábolas, a gente tem um registro de muita coisa, mas João diz, o apóstolo João diz que se fosse registrar tudo que Jesus disse, falou, fez, não tinha livros que caberiam. Então, foi muita coisa que aconteceu, até porque a maior parte dos registros nos evangelhos tem muito mais a ver com a paixão de Cristo, né? Ali a última semana, os últimos dias, que na verdade é o mais importante, porque trata daquilo que é essencial para nós, que é a boa notícia de que existe perdão, existe salvação, existe remissão para os nossos pecados, existe uma esperança de vida boa, agradável, perfeita, que é aquilo que Deus tem para nós. Muito bem, mas o texto, eu achei nesse texto uma parte da minha curiosidade foi saciada, porque o texto diz o que Jesus pregava. Nós sabemos que Jesus ensinava e pregava e curava o tempo todo, né? Ele andando, e a Bíblia comenta em vários textos acerca de Jesus curando, Jesus ensinando e Jesus pregando. Mas aqui o texto diz que ele vinha pregando 4 coisas. E rapidamente queria comentar sobre esses 4 assuntos que fazia parte dos comentários daquilo que Jesus falava enquanto ele andava ali na Judéia, na Galiléia, no seu ministério durante os 3 anos que ele atuou. E o texto aqui diz, o que é isso? O texto começa dizendo assim, no verso, já no 15, né? Primeira coisa que o Senhor Jesus diz é que o tempo é chegado. Se você pudesse gravar, observe aí que nós podemos ver nesse texto algumas palavras-chave: o tempo, o reino de Deus, arrependimento e evangelho ou boas novas. 4 coisas. Muito rapidamente, vamos passar por cada uma desses 4 itens, 4 tópicos, 4 assuntos que Jesus pregava, que Jesus ensinava, que Jesus falava sobre isso. O primeiro deles é sobre o tempo é chegado. Essa é uma pregação de Jesus. Jesus começa dizendo que o tempo é chegado. Jesus começa dizendo acerca do tempo. E olha que preciosidade, porque todos nós temos
algumas coisas igualam todos os seres vivos da Terra, né? O tempo certamente é uma delas, é a principal delas. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ter todo o dinheiro do mundo, todas as condições, todo o poder do mundo, ele não consegue acrescentar um segundo à sua vida, ele não consegue aumentar o seu tempo, ele não consegue diminuir o seu tempo. O tempo é imutável para nós. Nós estamos debaixo de algumas limitações, né? O espaço-tempo, já diria aí a turma da física, mas todos nós temos 24 horas por dia e temos uma limitação física, ninguém pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, Jesus começa dizendo acerca do tempo. O tempo é chegado. O tempo chegou, o tempo, alguma versão, outra Bíblia vai dizer assim, o tempo está cumprido, o tempo é chegado, o tempo é agora. Jesus fala sobre o tempo. O Novo Testamento fala alguma coisa também muito interessante, que ele fala assim, olha, vocês têm que ter cuidado com o tempo, vocês têm que remir o tempo, porque os dias são maus. Outra versão, esse mesmo versículo vai dizer assim, você tem que aproveitar ao máximo o seu tempo, você tem que usar bem o seu tempo. Jesus, então, começa falando, o tempo é chegado, este é o momento, esta é a hora, chegou. Em outras palavras, Jesus está falando, observe o tempo. Tempo é algo importante, a gente não tem tempo a perder, esse é o ponto. Esse é o tempo oportuno, a Bíblia fala sobre tempo oportuno, então Jesus começa a pregação dele, o seu ensino, a sua palavra, falando que o tempo é chegado, o tempo oportuno de Deus. E nós sabemos que o mundo foi preparado de fato para Jesus. Muito rapidamente, se nós olharmos aí um pouquinho na história, primeiro, todo mundo sabe que nós estamos em 2020, depois de Cristo. Jesus vem e consegue dividir o tempo humano, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Existe uma preparação do mundo para receber Cristo. Por exemplo, hoje, a gente sabe que se falar inglês, você acaba, com o idioma inglês, você acaba, dada aí a globalização, você consegue andar realmente por quase todo o mundo falando o idioma inglês. Mas embora não é bem assim, tem muitos lugares que você falar inglês, não adianta nada. Ninguém vai te entender, você está perdido. Inclusive, o Brasil, em muitos lugares, né? Não é todo mundo que tem acesso ao idioma. Naquela época, tinha um idioma universal. Olha que coisa interessante. Se hoje a gente tem internet, tem, né, tanta coisa que conecta o mundo, tem tradutores online, tem N formas de você conectar e acessar o mundo, tem aí o YouTube, né? A gente está aqui nesse momento falando em Taguatinga, na DETAG sede, e tem gente ouvindo do outro lado do mundo, ou qualquer que seja o local, quer dizer, o espaço, o tempo, aliás, o espaço já não é mais tão relevante, né? A internet trouxe isso, a tecnologia trouxe isso. Na época de Jesus, uma ferramenta de comunicação extremamente importante, idioma como ainda é hoje, mas naquela época tinha um idioma universal, o grego. As pessoas sabiam o grego. Deus preparou o mundo, né? Deus permitiu e foi predito, foi escrito. Daniel fala sobre isso bem antes, né? Uns 300 a 400 anos antes. Daniel fala que surgiria um rei, esse rei iria conquistar o mundo, desse rei vem com outros 4 reis, os generais, tudo isso se cumpre. Alexandre o Grande, então, traz o helenismo, a cultura helênica sobre o mundo, e o mundo começa a falar o grego. Então, Jesus vem ao mundo numa época em que existe, na verdade, uma globalização, como nunca antes houve, e que talvez só agora, nesse tempo atual, tenha algo parecido como o que houve naquela época. Naquela época a gente sabe que existia a Pax Romana, ou seja, as ruas, as estradas eram vigiadas, existia segurança, de outra forma era bandido, salteador, mesmo naquela época tinha, mas existia essa estrutura para dar paz e segurança e permitir o comércio internacional, como é hoje. Existia um tráfego marítimo gigantesco, um comércio internacional gigantesco, naturalmente que o Egito, como um grande celeiro do mundo de então, especiarias de um canto para o outro, navegação para todo lado, muito comércio, uma ampla globalização, que permitindo então que o evangelho fosse espalhado. O tempo é oportuno, o tempo é chegado, o mundo se prepara, Jesus vem, o Filho de Deus vem. Vem para quê? É o próximo item. Vem para informar que o reino de Deus chegou. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está perto.
Jesus chega então dizendo: olha, o tempo chegou, o tempo cumprido, a plenitude dos tempos, esse é o momento, esse é o dia, essa é a hora. E eu diria que essa palavra vale para mim e para você ainda hoje. É sempre dia. Tem gente que olha para frente e fala: meu Deus, agora não vai dar. A crise, o coronavírus, é isso, é aquilo, a política, o governador, o presidente, o ministro da Justiça, enfim, é tanta coisa que serve de justificativa para que a gente não use o tempo adequadamente. Mas o tempo é hoje, o tempo é agora. Nós temos que utilizar bem o tempo. Jesus começa falando sobre isso. E o segundo item, o segundo tópico, a segunda palavra de Jesus para mim e para você é que o reino de Deus está perto. O reino de Deus chegou. E o que é o reino de Deus? O texto vai dizer, e a gente tem muitos textos que explicam o reino de Deus, mas eu vou usar uma frase aqui de um pastor nosso, o pastor Tiago Samuel, que é da DETAG. Ele diz: o reino de Deus é o governo de Deus. O governo de Deus. Quando eu e você, nós aqui no Brasil, nós estamos debaixo de um conjunto de regras. A regra máxima nossa é a Constituição brasileira, todos estão debaixo dela, do presidente ao mendigo, quem for, não importa o status, a posição, todos nós estamos debaixo de determinadas leis, regras de funcionamento. A principal e maior delas, a nossa Constituição brasileira. O reino de Deus, o próprio Jesus vai dizer assim: o meu reino não é deste mundo. Então, não estamos falando de algo terreno, não estamos falando de um reino físico. Estamos falando, mas também a analogia é a mesma, é um conjunto de regras, um modus operandi, uma forma de funcionar, um jeito de entrar e de sair desse reino, um jeito de permanecer no reino, os direitos e os deveres daqueles que fazem parte desse reino, os benefícios de quem faz parte desse reino, como é que eu acesso esse reino, como é que eu faço para ser arrancado desse reino. O texto bíblico, na verdade, traz todas essas explicações e todas essas respostas. O reino de Deus. Um outro texto vai dizer assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O próprio Jesus vai dizer: o meu reino não é deste mundo. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus, assim como o Brasil tem um conjunto de regras e nós nos submetemos a essa regra, nós somos cidadãos brasileiros, temos um RG, um passaporte brasileiro que me identifica que eu sou brasileiro. Eu posso ser um cidadão do céu. Como é que eu faço para ser cidadão do céu? Eu preciso adentrar e me submeter a esse reino dos céus. Poderia dizer, antigamente o texto se usava reino dos céus. Se a gente falasse hoje, é como se fosse, então, poderia dizer que o país dos céus. É meio esquisito falar isso. Reino dá para entender, conjunto de regras. Eu e você podemos ser cidadãos desse reino. Eu e você podemos adentrar esse reino. E esse reino tem regras, tem formas de conduta, tem benefícios também, tem direitos, tem deveres, tem um conjunto de coisas. E como é que eu faço para entender mais sobre tudo isso? Os evangelhos explicam isso, a Bíblia explica isso. A Bíblia tem um mapa de como eu acessar o reino de Deus. E eu quero trazer algumas coisas muito rapidamente aqui. A primeira coisa é que neste reino, e aí sim a palavra reino é mais interessante, porque quando eu adentro a este reino, eu não mando mais em mim mesmo. Eu passo a ser súdito, eu passo a ser servo, eu passo a ser... Algumas versões da Bíblia chegam a usar o termo escravo, mas não é esse o contexto. Melhor tradução talvez seja servo. Eu entro no reino, eu abdico, eu deixo de viver para mim e começo a viver para aquele rei, o rei Jesus, o rei de todo o universo, o Criador dos céus e da terra. Eu adentro a esse reino quando eu digo: o Senhor é o meu rei. E eu sirvo ao Senhor, e eu agora dou a minha vida ao Senhor, eu entrego a minha vida, eu me submeto ao Senhor, às suas regras, os seus desejos, os meus sonhos não são mais os meus sonhos, eu não quero mais viver uma vida segundo os meus sonhos, os meus objetivos, não, agora eu quero seguir aquilo que o Senhor tem para mim, o Senhor que é rei. Mas por que alguém faria isso? Por que alguém deixaria a própria vida e os seus próprios sonhos? Porque alguém abdicaria disso?
E a gente começa a caminhar com Jesus e a gente começa a ver um mundo em trevas, um mundo em escuridão, as pessoas sem esperança, as pessoas imersas aos seus próprios erros, às suas angústias, às suas tristezas, às suas depressões, as pessoas sendo roubadas, destruídas. Jesus veio ao mundo para trazer luz ao mundo, um mundo que estava um caos, um mundo que estava em trevas, um mundo que as pessoas não sentiam mais alegria, a tristeza invade e inunda a vida das pessoas. E aí Jesus vem com uma proposta, a proposta é, você que está aí enfermo, você que está preso, você que é escravo das bebidas, das drogas, da imoralidade sexual, você que é escravo dos seus próprios prazeres, você que não tem mais alegria, eu te ofereço um novo reino. Eu te ofereço um lugar de paz, um lugar de alegria. Mas nesse reino tem algumas condições, você tem que abandonar a sua vida. Agora a pergunta é, o que vale a nossa vida? Será que não vale a pena, de fato, então, eu abandonar a minha vida? Já que ela não vale quase nada? Já que o que eu tenho por mim mesmo é um conjunto de problemas e tristezas e sofrimentos e mágoas? Será que não vale a pena abandonar esse reino? Jesus começa, então, a oferecer uma alternativa. Jesus começa, o pessoal brinca, né, que para tudo tem jeito no Brasil, menos para a morte. Sempre que alguém comenta isso comigo, ou eu falo em voz alta, eu falo comigo mesmo, eu falo até para a morte tem jeito. Tem vida em Jesus, vida eterna, um novo reino, uma nova forma. Existe de fato uma alternativa muito melhor. Jesus vem então pregar o reino de Deus, e esse reino não é comida, não é bebida, mas é uma forma de agir, é estar debaixo de um governo, debaixo de um domínio do próprio Senhor, Deus, Criador do céu e da terra, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Agora, por incrível que pareça, exige esforço para entrar nesse reino. O texto, o próprio Jesus vai dizer, desde os tempos antigos até hoje, os tempos atuais, o reino de Deus é tomado por esforço. Os que se esforçam se apoderam dele, mas se apoderam de algo precioso. E aí o texto, os evangelhos começam a ilustrar e comparar o reino de Deus. E uma das parábolas fala assim, olha, o reino de Deus é semelhante a alguém que procura uma pérola, e ele cava, e ele procura, e quando acha essa pérola, ela é tão linda, ela é tão valiosa, que ele vai e vende tudo que tem, e compra essa pérola. O reino de Deus é semelhante a alguém, fala sobre o tesouro da mesma forma, que encontra o tesouro no campo, ele vai e vende tudo e compra um campo, e ele começa a falar de forma simbólica, por meio das parábolas, explicar o reino de Deus. O que nós temos a certeza e a convicção que esse reino de Deus é paz, é justiça e alegria. Quantas pessoas se sentem injustiçadas no dia a dia? Quantos de nós nos sentimos injustiçados? Ou queremos determinada coisa, não consegue, faz alguma coisa, alguém é ingrato? Quantas vezes nós enfrentamos esse problema de injustiça? O reino de Deus é justiça. Quantas vezes nós estamos inquietos? Quantas vezes nós estamos, principalmente agora, em tempos de crise, em tempos do corona, qualquer que seja a situação difícil, nosso coração fica inquieto, a ansiedade bate, tem gente que não consegue dormir direito, começa a tomar remédio, tem gente que fica, para arrancar os cabelos, nervoso e inquieto, a sua alma grita, o reino de Deus é paz. Quantas pessoas se entristecem? A sua alma amargurada, o seu coração triste, a sua vida perturbada. E a Bíblia diz que o reino de Deus é alegria. O Senhor Jesus vem trazer essa boa nova para nós. O reino de Deus está perto. O reino de Deus está aqui, ele está acessível a você. Você pode acessar o reino de Deus. Você pode entrar neste reino. O texto de Isaías, ainda no Antigo Testamento, vai dizer assim, vinde, comprai, sem preço e sem dinheiro. Nós podemos acessar, tem um preço, mas esse preço é de graça, tem um custo, mas é possível, o Senhor já pagou por mim e por você esse acesso. Aquilo que nos amarra, os nossos pecados, os nossos erros, o nosso comportamento, a Bíblia diz que o próprio Cristo já pagou essa conta, ele já rasgou
tudo aquilo que alguém escreveu que era contra nós, Ele já encravou lá na cruz do Calvário. Ele já pagou, já está pago. E o que eu tenho que fazer então para acessar o reino? O que eu tenho que fazer para usufruir do reino, para ter paz, alegria, para ter um ambiente de justiça, para viver uma vida de justiça? O que eu tenho que fazer? É uma única coisa. E Ele diz na sequência: arrependei-vos. Arrependei-vos. É simples assim. Na verdade, são duas coisas. O texto diz assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a senha, esse é o passaporte para o reino de Deus. Esse é o passaporte para um viver de alegria, de paz, e um viver de justiça, que está acessível a todos nós. O que eu tenho que fazer? Arrepender. Arrepender de que Isaías vem falar, muito bonito esse texto de Isaías, que diz assim: o ímpio, Isaías 55, que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor, e terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Verso 8, pois os meus pensamentos, o Senhor está dizendo, não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Verso 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Deus tem um plano maior para mim e para você. Deus tem um sonho para mim e para você, que é muito maior do que eu e você estamos vivendo hoje. Os pensamentos dele são muito mais altos, os caminhos dele são melhores, e o que eu e você temos que fazer é nos voltarmos ao Senhor. O que eu e você temos que nos fazer é avaliar o nosso modo de vida, o nosso comportamento, e nos voltarmos para Deus, nos convertermos ao Senhor, avaliar os nossos pensamentos, o que vem, quais são os nossos planos, o que permeia a nossa mente, o que a gente anda falando, até porque o próprio texto bíblico fala assim: o homem fala, a boca fala do que o coração está cheio. É fácil você perceber o que alguém anda pensando. Converse um pouquinho que você vai ver. O que sai pela boca é o que está no coração. O texto diz: mude de vida, arrependa-se, observe os seus comportamentos, volte para Deus. E aí tem um detalhezinho aqui que faz muita diferença. As pessoas às vezes o que é o arrependimento? E às vezes tem uma confusão de arrependimento e remorso. Vide os apóstolos. Jesus tinha 12 apóstolos, Judas traiu Jesus, vendeu Jesus, Pedro também traiu. Perguntou 3 vezes: e aí, você é discípulo? 3 vezes na mesma noite: não sei nem quem é, saiu fora. Não tem nada a ver comigo. E é tão interessante, porque o texto de João, se não me engano, o apóstolo João diz que na 3ª vez, quando Pedro nega, quando Pedro fala assim: não, eu não conheço Jesus, eu não sei quem é Jesus, o texto diz que Jesus virou para ele, e olhou no olho dele, e ele viu, na hora, ele olhou para Jesus, Jesus olhou para ele, e ele percebeu, e a Bíblia diz que ele caiu em prantos, e se afastou e saiu e foi chorar. Negou Jesus, traiu Jesus. A Bíblia diz que Judas saiu e acabou se enforcando, se suicida. E a Bíblia diz que Pedro se esconde. Os dois estão tristes, chorando. Um tem remorso, outro tem arrependimento. Qual é a diferença? O arrependimento é quando eu me entristeço, cai a ficha, igual o filho pródigo. Um dia o filho pródigo, a Bíblia diz que ele está lá todo arrebentado, e já tinha um tempo que ele estava arrebentado lá, com fome, passando fome, não sei o quê, problema de todo jeito. E aí um dia cai a ficha, ele fala: meu Deus, eu estou no lugar errado, eu tenho que ir para o reino de Deus. Lá é um reino de paz, de justiça, de alegria, de abundância. Não é onde eu estou, cheio de escassez. Um dia cai a ficha, ele fala: eu quero voltar para lá. Judas não se arrepende daquilo que fez. Judas se entristece pelo que fez. Existe uma diferença de remorso. Remorso, eu me entristeço pela consequência do que eu fiz. O que as pessoas vão dizer, o resultado daquilo. A consequência é que quando chega até mim, eu me entristeço pela consequência. Eu não me entristeço pelo ato que eu fiz. Essa é a diferença de remorso e arrependimento. Quando eu me arrependo, é quando eu reconheço o meu erro. Que eu fiz, eu assumo o meu erro. E eu quero voltar, eu quero consertar. Eu não quero mais
cometer o mesmo erro. O remorso é, não gostei dessa consequência. É o cara que, só uma ilustração boba, né? Alguém está andando de carro e ultrapassa o sinal vermelho e leva uma multa. E aí chega a multa, ele se entristece, né? Puxa vida, olha a multa. Ele não está nem aí se passou, se correu, levou alguém em risco, ou coisa dessa natureza. O problema é a consequência. Isso é remorso. Nós devemos nos arrepender. O que eu fiz, eu não posso fazer mais. A última coisa que o texto diz, e nós encerramos aqui, é crede no Evangelho. Essa é a quarta palavra de Jesus. Jesus então chega dizendo, o tempo é chegado, hoje, agora, naquela época, mas é hoje também, para mim e para você, o tempo oportuno de Deus. Para quê? Para o reino de Deus, para eu conhecer, para eu acessar, para eu adentrar o reino de justiça, de paz, de alegria. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me arrepender, mas eu tenho também que crer no Evangelho. Por quê? Porque o arrependimento é o primeiro passo, é quando eu me volto, é quando eu volto à forma de agir, eu me volto para o Senhor, eu me arrependo, mas a partir daí tem um processo, tem uma caminhada, tem uma forma de agir. E como é que é esse agir? Tem os direitos e deveres, tem os benefícios, tem um conjunto de regras, de formas que eu vou andar para ter uma vida e vida abundante, como diz o texto. Como é que eu faço isso? O Evangelho é a descrição do modus operandi do reino de Deus. O Evangelho é a forma que o reino de Deus funciona, é a forma com que eu tenho que pensar e agir. O que é o Evangelho? Está escrito aqui, inclusive são alguns, 4 livros da Bíblia, ou cartas da Bíblia, são chamadas os Evangelhos, são as palavras de Jesus, são os ensinos de Jesus. Mesmo depois as cartas, o Novo Testamento continua detalhando o reino de Deus, que é chamado do Evangelho, a forma com que as coisas funcionam, a forma com que eu tenho que agir, andar. A Bíblia vai dizer um conjunto de coisas da minha identidade como um cidadão do céu. Acho isso fantástico. Eu encerro por aqui, o próprio em Romanos, primeiro capítulo de Romanos, Paulo, quando vai escrever aos Romanos, é uma carta de Paulo aos Romanos, ele fala algo muito interessante, e nós já encerramos aqui. Ele começa Romanos no capítulo 1, dizendo assim, eu, Paulo, primeira coisa, servo de Jesus. Algumas versões chegam a dizer escravo de Jesus. Primeira coisa é que nós somos servos. Depois ele continua dando a sua credencial, a sua identidade no reino de Deus. E ele diz assim, eu fui chamado para ser apóstolo, eu fui separado para o Evangelho de Deus. Eu e você fomos chamados para anunciar, para viver e para anunciar o Evangelho, para viver e para anunciar aquilo que Deus tem para mim e para você. Nós encerramos aqui, concluindo mais uma vez, o Evangelho tem a ver com crer e viver aquilo que Deus tem para mim e para você. E eu encerro trazendo uma reflexão, uma parte do Evangelho, Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, ele fala sobre andar ansioso. E aí o Evangelho está dizendo assim, olha, para você crer no Evangelho, uma parte do Evangelho está dizendo para você, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos e preocupados com o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir. Não está vendo que a sua vida é mais importante do que isso? E aí o texto continua dizendo, o Evangelho está dizendo, Jesus está dizendo, a palavra do Senhor para você e para mim, uma pequena parte está dizendo, não fique ansioso. Não precisa se preocupar com nada, eu estou cuidando de você. Veja só, você está preocupado em se vestir, por exemplo, e aí ele compara os lírios do campo, uma flor, uma rosa, olha como é que é bonito. Ele fala sobre os passarinhos que não plantam, não semeiam, em outras palavras, não trabalham, não é fichado, não tem uma empresa, e mesmo assim não falta comida. Deus não vai cuidar de você? Alguém que Ele próprio, sendo Deus, se humilhou, se fez homem, veio, morreu morte de cruz, para que você tivesse vida abundante, e Ele vai deixar faltar alguma coisa? Não, Ele cuida de você. Mas você tem que crer nisso, viver isso, ter essa tranquilidade, essa paz. Pedro, o apóstolo Pedro, chega a dizer lá na primeira carta, no capítulo 5, lançando sobre ele as vossas ansiedades, as vossas preocupações. Por quê? Porque ele tem cuidado de você. Você não precisa se preocupar
está em crise, faltou, não sei o quê, não precisa se preocupar. Deus está com você, isso é crer no Evangelho. Vamos viver isto. Eu encerro aqui dizendo uma vez mais, é chegado o tempo, para mim e para você, de viver a plenitude dos tempos na minha vida e na sua vida. Não importa se o mundo está em crise, não importa se o Brasil está em crise, Deus tem o melhor para mim e para você hoje. Deus não vai permitir que eu e você... Aí você fala, não, mas já está me atingindo, já está faltando. Calma, porque isso vai ser bênção. Calma, porque Deus tem um propósito nisso. Deus não faz nada à toa. E em meio às dificuldades, a Bíblia está cheia de registros disso, Deus tem salvado o seu povo, Deus tem cuidado do seu povo, Deus tem cuidado de você e vai continuar cuidando de você. Você precisa descansar em Deus. Você pode e deve descansar em Deus. O texto de Salmo 91 fala assim, olha, ele fala assim, nós somos convidados a habitar no esconderijo do Altíssimo, no esconderijo do próprio Deus, e descansar à sombra daquele que pode tudo. Imagina se você está do lado, à sombra do próprio Deus, você está preocupado com o quê? Vai se preocupar com o quê? Você está do ladinho do próprio Deus, vai preocupar com o quê? Não tem por que preocupar. O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo e disponível para mim e para você. Arrependa-se dos seus comportamentos maus, dos seus pensamentos maus. Creia e viva o Evangelho. Eu te convido a ler um pouco mais essa Bíblia, um pouco mais esse mapa da mina, um pouco mais essa palavra que pode te dar vida, vida abundante. Eu te convido a crer e a viver o Evangelho de Jesus para mim e para você. Quero fazer uma última oração. Você que está preocupado, ansioso, hora de você viver o Evangelho. Você que está andando em caminhos e comportamentos inadequados, hora de voltar-se para o Senhor. Quero orar por você. Faça o compromisso diante de Deus de mudança de vida. Senhor, eis-nos aqui, eis os teus filhos que agora ouvem a tua palavra. A tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que é poderosa para mudar e transformar. Visita cada um, visita cada lar, visita cada pessoa, Deus, e vem trazer esperança, vem trazer arrependimento, vem trazer vida, vida abundante, vem trazer paz, alegria e justiça ao teu povo, aqueles que fazem parte do reino, aqueles que querem adentrar este reino. Nós te louvamos e agradecemos. Amém.